O profeta Jonas é uma figura única no Antigo Testamento, conhecido principalmente por sua relutância em seguir as ordens de Deus e sua experiência extraordinária no ventre de um grande peixe. Ele é mencionado no livro que leva seu nome, o livro de Jonas, que faz parte dos profetas menores na Bíblia. Jonas era filho de Amitai e viveu no reino do norte de Israel durante o século 8 a.C. Jonas é especialmente notável porque, ao contrário de muitos profetas que pregavam para o povo de Israel, ele foi enviado a uma cidade estrangeira, Nínive, para entregar uma mensagem de arrependimento. A história de Jonas destaca temas como a obediência a Deus, a misericórdia divina e a capacidade de Deus perdoar até os mais relutantes. O período em que Jonas viveu foi uma época tumultuada para Israel, com muitos conflitos internos e externos. A nação estava dividida em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Jonas foi contemporâneo de outros profetas como Amós e Oséias, que também advertiram Israel sobre seu comportamento e a necessidade de arrependimento. Nínive, a cidade para a qual Jonas foi enviado, era a capital do Império Assírio, localizada na região que hoje é o norte do Iraque, perto da moderna cidade de Mossul. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade e poder militar, e Nínive era vista como uma cidade inimiga e temida pelos israelitas. A missão de Jonas, portanto, não era apenas difícil por causa da distância e do perigo, mas também porque ele estava sendo enviado para pregar a um povo que era inimigo de sua própria nação. Deus chamou Jonas e lhe deu uma missão clara. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. A mensagem de Deus era um aviso de julgamento iminente, devido à maldade dos ninivitas, mas também uma oportunidade para que se arrependessem e evitassem a destruição. Jonas, no entanto, não estava disposto a cumprir essa missão. Em vez de obedecer a Deus, ele tentou fugir para Tarsis, uma cidade localizada no extremo oeste do mundo conhecido, provavelmente na Espanha moderna. A tentativa de Jonas de escapar da presença de Deus e da tarefa que lhe foi dada marca o início de sua jornada dramática e reveladora. Deus chamou Jonas e lhe deu uma missão clara. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. A mensagem de Deus era um aviso de julgamento iminente, devido à maldade dos ninivitas, mas também uma oportunidade para que se arrependessem e evitassem a destruição. Jonas, no entanto, não estava disposto a cumprir essa missão. Em vez de obedecer a Deus, ele tentou fugir para Tarsis, uma cidade localizada no extremo oeste do mundo conhecido, provavelmente na Espanha moderna. A tentativa de Jonas de escapar da presença de Deus e da tarefa que lhe foi dada marca o início de sua jornada dramática e reveladora. Após receber o chamado de Deus para pregar em Nínive, Jonas tomou uma decisão surpreendente. Ele decidiu fugir na direção oposta. Em vez de obedecer à ordem divina, Jonas procurou escapar da responsabilidade e evitar a missão que lhe fora confiada. Sua escolha foi viajar para Tarsis, uma cidade que, segundo muitos estudiosos, ficava na região da atual Espanha, no extremo oeste do mundo conhecido na época. A decisão de Jonas de fugir para Tarsis revela sua relutância e medo. Ele sabia que Nínive era uma cidade perigosa, habitada por um povo conhecido por sua crueldade e inimigo de Israel. Jonas não queria correr o risco de ser rejeitado ou mesmo de perder sua vida. Determinado a fugir, Jonas foi para a cidade portuária de Jope, atualmente Jafa, em Israel, onde encontrou um navio que estava prestes a partir para Tarsis. Ele pagou a passagem e embarcou, na falsa esperança de que, ao se distanciar fisicamente de Nínive, ele também pudesse escapar da presença de Deus e da missão que lhe havia sido dada. No entanto, a tentativa de Jonas de escapar de Deus foi inútil. A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente e onisciente, e não há lugar onde possamos nos esconder dele.
A fuga de Jonas, então, não era apenas uma jornada física, mas também uma tentativa espiritual de evitar o chamado de Deus e a responsabilidade que vinha com ele. No navio, enquanto Jonas tentava se distanciar de seu dever, Deus tinha outros planos. Sua fuga marcou o início de uma série de eventos milagrosos e dramáticos que culminariam em um grande aprendizado para Jonas e para todos nós sobre a importância da obediência e da misericórdia divina. Enquanto Jonas estava a caminho de Tarsis, Deus enviou uma poderosa tempestade sobre o mar. A tempestade foi tão violenta que o navio ameaçava se despedaçar. Era uma manifestação clara do poder de Deus e uma tentativa de chamar a atenção de Jonas para sua desobediência. As ondas se erguiam altas e os ventos uivavam, colocando em risco a vida de todos a bordo. Os marinheiros ficaram aterrorizados com a intensidade da tempestade. Eles eram homens experientes no mar, acostumados com tempestades, mas perceberam que essa era diferente, sobrenaturalmente intensa. Em sua angústia, eles começaram a clamar cada um ao seu próprio Deus, buscando desesperadamente uma forma de serem salvos. Eles também lançaram a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso e evitar o naufrágio. Enquanto isso, Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio, alheio ao caos que se desenrolava acima dele. O capitão do navio, desesperado, desceu até Jonas e o acordou, implorando que ele também orasse ao seu Deus para que todos fossem salvos. Na busca por uma solução, os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o responsável por essa calamidade. As sortes caíram sobre Jonas, revelando que ele era a causa da tempestade. Confrontado pelos marinheiros, Jonas confessou que estava fugindo da presença do Senhor e que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. Jonas instruiu os marinheiros a lançá-lo ao mar para que a tempestade cessasse. Inicialmente relutantes em fazer isso, os marinheiros tentaram remar de volta à terra firme, mas perceberam que a tempestade só ficava mais forte. Finalmente, reconhecendo que não havia outra solução, eles oraram ao Senhor dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Jonas capítulo 1, verso 14. Imediatamente a tempestade se acalmou e o mar ficou tranquilo. Os marinheiros ficaram profundamente impressionados e adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos a Deus. A intervenção divina não apenas salvou suas vidas, mas também revelou o poder supremo de Deus e a necessidade de obediência à sua vontade. Enquanto Jonas afundava nas profundezas do mar, Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Este peixe, enviado por Deus, não veio como um castigo final, mas como um meio de preservar a vida de Jonas e proporcionar-lhe um tempo de reflexão e arrependimento. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, uma experiência única que serviria como um poderoso ponto de virada em sua vida. No ventre do peixe, Jonas teve tempo para refletir sobre suas ações e sua desobediência. Em sua angústia, ele orou ao Senhor, reconhecendo sua situação desesperadora e pedindo ajuda. A oração de Jonas, registrada no capítulo 2 do livro de Jonas, tem a forma de um salmo, contendo elementos de arrependimento e reconhecimento da soberania de Deus. Ele agradeceu a Deus por salvá-lo da morte certa e prometeu cumprir seus votos. Jonas reconheceu que a salvação vem do Senhor e que apenas Deus pode resgatá-lo de sua situação. Essa oração marcou o início de sua transformação espiritual e seu compromisso renovado em obedecer a Deus. Após 3 dias e 3 noites, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Esta experiência extraordinária não apenas salvou Jonas fisicamente, mas também o preparou espiritualmente
para cumprir a missão que lhe fora dada: pregar em Nínive e levar a mensagem de arrependimento aos seus habitantes. Após ser libertado do ventre do peixe, Jonas obedeceu ao chamado de Deus e seguiu para Nínive. Nínive era uma grande cidade e levaria 3 dias para atravessá-la completamente. Ao chegar, Jonas começou a proclamar a mensagem que Deus lhe havia dado: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Jonas caminhava pela cidade, repetindo esta advertência, cumprindo finalmente a missão que lhe fora confiada. A reação dos habitantes de Nínive à pregação de Jonas foi surpreendente. Desde o menor até o maior, os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum e todos, desde o mais humilde até o mais poderoso, vestiram-se de pano de saco em sinal de arrependimento. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se do trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O rei também decretou um jejum nacional, ordenando que ninguém, nem mesmo os animais, comessem ou bebessem. Ele instou todos a clamarem a Deus com fervor, abandonarem seus maus caminhos e deixarem a violência, na esperança de que Deus, vendo seu arrependimento sincero, mudasse sua decisão e poupasse a cidade da destruição. De fato, quando Deus viu o que os ninivitas fizeram e como se arrependeram de seus maus caminhos, ele teve misericórdia e não trouxe sobre eles a destruição que havia prometido. A resposta de Deus ao arrependimento de Nínive demonstra seu caráter compassivo e a disposição de perdoar aqueles que se voltam para ele com um coração sincero e arrependido. Essa parte da história de Jonas destaca a eficácia da pregação obediente e o poder do arrependimento. Ela mostra que não importa quão grande seja a maldade de uma cidade ou de um indivíduo, a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem genuinamente. A missão de Jonas em Nínive é um lembrete poderoso de que a obediência a Deus pode trazer transformação e salvação a muitos. Após ver que Deus perdoou os habitantes de Nínive e não trouxe a destruição que havia prometido, Jonas ficou extremamente descontente e irado. Ele não conseguia, ou melhor ainda, não queria entender por que Deus escolheria poupar uma cidade tão perversa. Em sua frustração, Jonas orou a Deus, expressando seu descontentamento. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Jonas estava tão desiludido que pediu a Deus para tirar a sua vida, pois considerava melhor morrer do que viver, e ver a misericórdia divina ser estendida aos ninivitas. A atitude de Jonas revela sua falta de compreensão da verdadeira natureza da compaixão e da misericórdia de Deus. A reação de Jonas destaca a luta humana com o conceito de justiça divina versus misericórdia divina. Ele acreditava que a justiça exigia a punição dos ninivitas por seus pecados, enquanto Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu perdoá-los devido ao seu arrependimento genuíno. A atitude de Jonas nos convida a refletir sobre nossa própria compreensão da misericórdia de Deus e nossa disposição de aceitar que Ele oferece perdão a todos que se arrependem, independentemente de quão grandes sejam seus pecados. Para ensinar a Jonas uma lição sobre compaixão e misericórdia, Deus fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas e aliviou seu desconforto sob o sol escaldante. Jonas ficou muito feliz com a planta e apreciou o conforto que ela proporcionava. No entanto, no dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, fazendo com que ela secasse. Além disso, Deus enviou um vento quente e um sol ardente, que fizeram Jonas quase desmaiar e desejar novamente a morte. Deus então falou a Jonas, perguntando-lhe se ele tinha razão para estar tão aborrecido por causa da planta. Jonas respondeu que sim,
Tinha razão para estar zangado a ponto de querer morrer. Deus então explicou a lição. Tu tiveste compaixão da planta, que não te custou nenhum trabalho e que não fizeste crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite pereceu. E eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Jonas 4, 10, 11. Com essa lição, Deus mostrou a Jonas que sua compaixão pela planta, algo tão efêmero, deveria ser estendida também às pessoas de Nínive, que eram valiosas aos olhos de Deus. A lição final de Deus a Jonas enfatiza a importância da compaixão e da misericórdia, convidando-nos a ampliar nossa compreensão do amor divino e a reconhecer que Deus se importa profundamente com o ser humano, esse mesmo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Já no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo fez menção aos ninivitas que ouviram a mensagem de Jonas. O Senhor estava a repreender os fariseus que viram Jesus curando um endemoniado, cego e mudo, e esse homem passou a falar e a ver. Os fariseus disseram que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Após Jesus repreendê-los, tanto os escribas quanto os fariseus pediram um sinal, mas Jesus lhes respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão, no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus, capítulo 12, versos 39 a 41. Aqui vemos a comprovação vinda do próprio Filho de Deus, que os ninivitas, antigamente um povo perverso, agora são redimidos para todo o sempre. Hoje, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo se estendem a todos. Todos que não têm esperança, os malfeitores, qualquer pecador, qualquer um que queira desfrutar da vida eterna, que está na pessoa de Jesus Cristo. Ele te recebe na família de Deus, pois ele já pagou o preço da sua redenção, quando literalmente sangrou por você na cruz do Calvário. Então, se você ainda não colocou a sua fé em Cristo, hoje é a sua grande oportunidade. Não perca mais tempo e se renda àquele que te ama como ninguém mais poderia te amar. E comece hoje mesmo a desfrutar da vida eterna dentro de você. Se você ainda não se inscreveu no canal, então, essa é a sua oportunidade de se inscrever. Se você foi tocado pela história do profeta Jonas, deixe nos comentários como essa história te tocou. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender essa história inspiradora. Até nosso próximo vídeo.